Boa tarde para todos. Prazer em recebê-los aqui. Antes de mais nada, agradecer a presença do professor Renato Giannini Ribeiro. Muito obrigado, professor. Professor Wilson Gomes, muito obrigado. O evento, cujo tema é o golpe de 64 e suas consequências para a universidade e para a produção científica brasileira. Ele é o dossiê do número 2 da revista GIS, que é baseado na troca de ideias que nós vamos assistir hoje aqui, em função desse tema. O professor Renato Giannini Ribeiro é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, titular da disciplina Ética e Filosofia Política, foi ministro da Educação no Brasil em 2015, na gestão da presidenta Dilma Rousseff, e é o atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É uma honra receber o professor Renato aqui na nossa atividade. Professor Wilson Gomes, professor da Federal da Bahia, titular da disciplina Teoria da Comunicação, atua no programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea, na mesma universidade. Coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. Igualmente, Wilson, prazer te receber. O professor Celso Napolitano não está presente por um motivo de saúde familiar, pede desculpas, não vamos contar com a participação dele. Professora Madalena Peixoto, professora livre-docente da PUC, onde é também diretora da Faculdade de Educação. Secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimento de Ensino e diretora do CIPRO São Paulo. E o professor Faro, que é esse que vos fala. Professor da PUC, no curso de jornalismo e assessor cultural do CIPRO. Tenho a responsabilidade de ser o editor da revista. Tenho também o prazer de trabalhar com a Karen, que é uma assistente editorial, e com um conselho bastante diversificado, gente da diretoria, de fora da diretoria, que tem me ajudado a levar para frente esse projeto maravilhoso, que é um sonho do Simpro, uma revista que discute temas da cultura, da política e da educação e do trabalho, junto a uma categoria bastante diversificada que é a nossa. É um compromisso que o sindicato tem, levar para todos os professores e professoras da rede privada de ensino esse temário, do qual a discussão sobre o golpe de 64 é um aspecto. Estamos comemorando 60 anos do golpe, uma ruptura institucional que tem efeito em várias áreas da nossa vida, mas uma em especial, que é a que mais nos interessa de perto, é a área da educação e da ciência. Então estamos inaugurando a efeméride, talvez de triste memória, os 60 anos do golpe, com esse evento. A ordem é a seguinte: o professor Renato Giannini Ribeiro faz uma apresentação sobre o que ele pensa do tema. Ele é seguido pelo professor Wilson Gomes, depois a professora Madalena, professor Celso, nesse caso, infelizmente não estará presente, professor Fábio. Então, a nossa atividade ela vai ser uma confraternização de ideias, uma interação de ideias, uma roda de conversa onde nós podemos fazer uma reflexão cuidadosa e ampla sobre esse tema que nós escolhemos. Não é propriamente um evento de perguntas e respostas, não é um evento baseado no princípio de uma palestra, é um evento que corre em função das nossas reflexões que serão feitas agora. Então eu quero chamar para a mesa o professor Renato, por favor. Professor Wilson Gomes, por favor. Professora Madalena. Professor Luiz Antônio Barballi. E eu. Boa tarde a todos. Agradecemos imensamente a presença dos nossos convidados e expositores. Eu estou aqui em nome do professor Celso Napolitano, que o professor Faro já explicou que está ausente por motivo de saúde, e em nome dele e em nome da diretoria do Sindicato dos Professores de São Paulo, também agradeço a presença de todos vocês. Bom, o tema é muito importante, é muito interessante, ainda mais que estamos há poucas semanas
do 60º aniversário do golpe de 1964. O tema, ao mesmo tempo, é muito difícil, porque certamente todos gostariam de ouvir alguma coisa sobre os danos terríveis que o golpe de 64 causou ao Brasil. Mas não é verdade isso exatamente. O que eu vejo na questão específica da universidade e da pesquisa é que o golpe de 64, passado o momento inicial em que tentou, pelo MEC USAID e outras coisas, um sistema de privatização do ensino superior público, ele representou um período de expansão das universidades federais e, sobretudo, de desenvolvimento dos projetos de pesquisa científica. É bom lembrar que a CAPES e a CNPq foram criados no governo de Getúlio Vargas, no governo democrático de Getúlio Vargas, logo depois de sua posse, se não me engano, a posse dele foi em começo de 51, e é no mesmo ano que são criadas as duas agências federais de fomento. A Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior, depois passou a ser nível superior, que é a CAPES, e é o Conselho Nacional de Pesquisa, que hoje é Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mas que manteve a sigla CNPq dos seus inícios. Então, trata-se de dois projetos desenvolvimentistas muito importantes, nos quais se empenhou muito essa grande figura, hoje homenageada pelo maior prêmio científico que o Estado brasileiro dá, que é o Almirante Álvaro Alberto, e que foi um dos dirigentes iniciais do CNPq. Mesmo período em que nós temos grandes iniciativas, como no ITA, o Brigadeiro Montenegro. Então, existe uma ideia progressista importante de desenvolvimento nacional nesse começo dos anos 50, que é extremamente alvejada pela direita, que acaba levando ao suicídio de Getúlio Vargas, que é o primeiro teste do golpe que teria êxito em 64. São vários testes, Tem o ensaio geral do que leva ao suicídio de Getúlio, tem a tentativa de impedir a posse de Juscelino no ano seguinte, 55, tem as revoltas Jacareacanga e Aragarças, que Juscelino perdoou, tem a tentativa de impedir a posse do vice-presidente João Goulart depois da renúncia de Jânio Quadros, e finalmente dá certo, sétima tentativa, o golpe de 64. Pois bem, eu tenho, pelo que eu conheço, a convicção de que o golpe de 64 não era simpático a essa pauta que vinha de Getúlio Vargas e dos movimentos progressistas. E por isso mesmo ele tenta o MEC USAID. Mas isso acaba não dando certo. E não creio que foi só por causa da oposição. Eu estava entrando na universidade em 68, lembro de passeatas, denúncia do MEC USAID e tudo mais, enfim, várias coisas do gênero. Mas, no fundo, me parece que simplesmente, de alguma forma, a sociedade brasileira, e inclusive os militares, desposou uma nova forma de desenvolvimentismo. Não o desenvolvimentismo independente, que era proposto por Vargas, com uma forte ideia de inclusão social dos mais pobres, trabalhista, portanto, nem tampouco o desenvolvimentismo que depois que surgiria com os governos do PT na presidência da República e que foi teorizado pelo Luizio Mercadante sob a forma, não lembro exatamente o nome, mas que alguns chamam hoje de neodesenvolvimentismo. Nada disso, mas de qualquer forma veio uma opção que levou à expansão das universidades federais pelo Brasil. Hoje nós temos universidades federais em todos os estados. É uma expansão que depois vai ser vitaminada de novo nos governos do PT, que levarão a cerca de 70 universidades, tendo recebido 45 na posse de Lula e sendo, acredito hoje, em torno de 70. Então, essas expansões, elas atendem a um certo interesse parecido. Então, o que nós temos? Nós temos no ensino, no Brasil da ditadura, nós temos uma queda do nível do ensino básico, da educação básica perde qualidade, mas perde qualidade ao mesmo tempo que aumenta a inclusão nas salas de aula. Nós começamos a ter mais alunos nas salas de aula. Bom lembrar, a Constituição de 46 é o primeiro texto constitucional do Brasil que prevê a educação universal obrigatória. Ela prevê dos 7 aos 10 anos. 46, isso daí. Em 67 ou 9, não tenho certeza, numa das duas constituições da ditadura, o período é ampliado de 4 para 8 anos, dos 7 aos 14. Isso somente vai se realizar na virada do século. Acho que no final do governo Fernando Henrique, só que a gente consegue a matrícula quase integral na escola, enfim, pública e privada, mas majoritariamente pública, do fundamental, que na época seria de 8 anos, dos 7 aos 14. Depois, em 2009, nós temos a emenda constitucional
que passa dos 8 anos a 14 anos de obrigatoriedade, mais do que vários países da Europa, indo dos 4 aos 17 anos. O que vai implicar também duas convicções, que não eram muito claras antes. Primeira convicção, de que o Estado tem a obrigação de fornecer vagas a todas as crianças e adolescentes na idade de lei. Segundo, que os pais têm a obrigação de matricular seus filhos. São duas questões não óbvias, mas de certa forma implícitas no texto constitucional e que trazem uma série de consequências. Por exemplo, se os pais têm a obrigação de matricular o filho, o homeschooling não é correto. O homeschooling não está autorizado porque ele sequestra o aluno da socialização que a escola faça. A escola não é um espaço nem apenas de conteúdos, nem mesmo de formação do que chamam hoje de habilidades, numa tradução ruim do inglês. A escola é um espaço de socialização, de preparação para a vida. Conhecimento, ação, formação, tudo está dentro desse grande pacote da sociabilidade. Mas, enfim, nesse período da ditadura, a qualidade da educação básica cai muito. Em São Paulo, as escolas públicas eram consideradas melhores até a ditadura. O que acontece? A ditadura vai incluir mais alunos, aumenta o número de alunos por sala de aula, arrocha os salários, descuida da formação de professores, tudo que a gente sabe, toda a história que a gente conhece da educação básica. Ao mesmo tempo, a ditadura tem interesse, justamente pelo projeto de desenvolvimento, de fortalecer a CNPq e CAPES. São fortalecidos. Bom lembrar, a pós-graduação no Brasil é regulada desde o início pelo parecer Newton Sucupira, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação em 1965, e que teoriza o que são mestrado e doutorado. Não são teorizações óbvias, gente. Há muitas concepções de pós-graduação no mundo. Hoje, no Brasil, por exemplo, o maior número de matrículas é da pós-graduação lato sensu, a que não é avaliada pela CAPES, a que não gera mestrado nem doutorado, a que, enfim, é uma especialização. O nome que a gente chama mesmo especialização. Quase todos os MBAs estão nesse pacote. Poucos são os MBAs que são avaliados e é um mercado importante. Isso, a distinção entre essa área, entre o mestrado, que é um trabalho inicial de pesquisa, e o doutorado, é do parecer Sucupira, que vai também levar ao investimento de recursos na área. Por outro lado, no CNPq também temos um aumento das pesquisas. Isso também sucede a um primeiro momento da ditadura, se quisermos dois momentos, que são 64 e 68. O golpe e o golpe dentro do golpe. O golpe de 64 leva à expulsão de vários professores importantes da pesquisa. Na USP, onde eu sempre fui professor, na USP, isso levou, por exemplo, à exclusão do casal Nussensweig, que eram dois grandes pesquisadores de malária e que tiveram que ir para New York University, que os acolheu de braços abertos, onde desenvolveram o tratamento da malária. Na USP também representou a exclusão do professor Ernei Bessman de Camargo, que mais tarde seria um brilhante presidente do CNPq, no primeiro governo Lula. Então tudo isso aconteceu. Numa segunda fase, 69, temos também um conjunto de novas cassações de cientistas ilustres, na USP e em outras universidades. Eu acompanho mais a universidade onde eu era jovem aluno em 69. Então, esse é o primeiro momento. Depois, há um momento de estímulo à pesquisa. O que falta nisso tudo? O que são as falhas da ditadura? Primeira falha está no fato de a educação básica ter sido descuidada, o que traz um problema enorme. Levou, então, os pais a procurarem colocar os filhos em escolas privadas, como vocês sabem muito bem, a um custo, por vezes, muito alto para os pais. Hoje o custo de ter um filho é caríssimo para a classe média. Caríssimo para a classe média, porque realmente, fácil, você chega a R$5.000 por mês numa escola em São Paulo. Em outros estados pode ser mais barato você colocar um filho numa escola top, mas em São Paulo é muito elevado o custo. Levou também a uma discriminação muito grande contra os alunos da escola pública, que ficou lugar para os mais pobres, o que só começou a ser enfrentado com o governo Lula. Bom falar aí Bom, quer dizer, de certa forma, aparece um pouco isso desde o governo Itamar, quando começa a haver um interesse maior pela educação básica. Bom lembrar que o MEC é um ministério que, por várias razões, ficou muito ligado ao ensino superior federal. Então, de certa forma, durante todo o período da ditadura e ainda vários anos depois, o MEC era o Ministério das Universidades Federais. Quando eu fui ministro, em 2015,
e houve uma greve longa das federais, apesar de um aumento real de salário que lhes tinha sido dado pela presidenta Dilma. Quando eu fui ministro, eu lembro que uma das reivindicações da ANDIFES, da Associação dos Reitores das Federais, era que 75% do orçamento do MEC fosse para as universidades federais. Não era, tinha sido historicamente 75%, tinha aumentado o orçamento do MEC e o que cresceu foi basicamente para a educação básica. Então nós temos uma importante decisão da democratização do Brasil, que é pegar os alunos da escola básica pública e melhorar. Esse é um ponto que começa com o governo Itamar, com o ministro Murilo Hingel, continua no governo Fernando Henrique e vai ter um destaque maior nos governos do PT. Então esse período de 20 e poucos anos é um período importante, mas que não conseguiu ainda dar um salto revolucionário na educação pública. Não conseguimos isso, apesar de muitas iniciativas importantes. Mas acho que esse é um ponto decisivo que ficou faltando. Vejam, por mais que eu apoie a política de inclusão dos governos do PT, eu tenho que observar que para o presidente Lula parece mais importante, em termos até de comunicação com a sociedade, com o seu público, acenar com a possibilidade de que os filhos, o filho da Dona Maria seja doutor, de que os filhos dos pobres tenham o diploma universitário. Isso é mais tentador, mais sedutor do que dizer os filhos de vocês vão ter uma educação básica de qualidade. Então a educação básica ainda é o primo pobre disso tudo. Isso apesar de ter aumentado o investimento na escola pública, aumentado o compromisso do MEC com a escola pública, de todas as iniciativas. A gente ainda bate com a cabeça na parede nesse ponto. Acho que é um dos pontos difíceis. Quanto à pesquisa científica, é bom lembrar que, apesar de a ditadura, por seu viés desenvolvimentista, ter investido nisso, o grande salto se dá com a democratização e a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, em 1985, com várias propostas, entre elas repatriamento de cientistas brasileiros que estavam no exterior e envio, eu creio que na época era envio de 10 mil bolsistas para o exterior, não lembro quanto disso foi realizado, já faz o quê? Quase 40 anos, não acompanhei isso de perto. Mas enfim, esses são pontos importantes. Agora, no que diz respeito à democracia e a tudo que é social, o legado da ditadura é lamentável, não é preciso insistir nisso. Mas eu só quero dizer que a gente tem que olhar a relação com a universidade pública e com a ciência de uma forma realista. A gente tem que ver o que aconteceu, o que deixou de acontecer e tem que ver também que o Brasil entrou num caminho muito positivo e que continua, que é o caminho das agências federais de fomento e mais as estaduais importantes. Só terminando aqui. O que é muito interessante no modelo brasileiro? O modelo brasileiro é talvez, não sei se é o único, mas é um dos poucos do mundo, pelo menos, em que a pesquisa científica é avaliada dentro dos programas de pós-graduação. Portugal não faz isso, vários países não fazem isso. Eles avaliam o que os portugueses chamam de investigação, eles avaliam a parte da formação de mestres e doutores. Problema disso, você não estimula a formação de mestres e doutores, você não estimula a formação de quadros novos, você não estimula a educação de novos pesquisadores. Então isso fica difícil. Aqui em São Paulo, os nossos institutos estaduais muito bons, o Biológico aqui perto, Botânica, vários outros institutos do Estado, como eles não tinham mestrado e doutorado, eles ficaram com um problema sério de renovação de quadros. Então, quando você tem renovação de quadros, é importante por tudo. Quer dizer, você está formando novos pesquisadores, está formando na bancada, como dizem os amigos das ciências laboratoriais, está formando as pessoas como aprendizes, praticamente, que depois vão crescer e fazer um trabalho potencialmente notável. Isso o Brasil fez de muito bom. O modelo CAPES é um modelo muito bom. O modelo de avaliação por pares, que a gente tem na CAPES, CNPq e nas fundações de amparo à pesquisa, também tem sido muito bem sucedido. Desnecessário dizer que tudo isso tem seus limites. Nada disso é perfeito, até porque a avaliação sempre tem o risco do viés do avaliador, né? Então é uma coisa que tem que ser feita com muita atenção, muito cuidado, com muito olhar externo, mas nisso o Brasil conseguiu um avanço. Haja vista que, eu concluo aqui, nos governos Lula e Dilma, o Brasil não só foi até a sexta economia do mundo, mas também chegou, se não me engano, a 10ª ou 11ª maior produção científica do mundo. São conquistas.
levando em conta que em nosso país, talvez a gente possa dizer que apenas 1/3 da população, talvez menos até, mas digamos 1/3, tem todas as oportunidades na vida, e que, portanto, muitos talentos são desperdiçados nas favelas. Das favelas praticamente sai o quê? Cantor de funk, jogador de futebol. Sai pouco médico, pouco pesquisador, pouco empresário. Levando em conta que nós conseguimos esse resultado com 1/3 da população fazendo ciência, então nós temos condições de aumentar muito se nós conseguirmos colocar toda a população com a possibilidade de realizar seus mais diversos talentos, inclusive o da pesquisa, inclusive o da docência, inclusive o da empresa também. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Então tá, boa tarde a todos. Muito obrigado ao Cipro pelo convite. Veio por meio do meu queridíssimo amigo Faro e, portanto, irrecusável. Um prazer estar aqui. E queria cumprimentar naturalmente a mesa, o Luiz Antônio, a Madalena e ao Renato Janini, somos também amigos de muitos anos. É um prazer estar aqui. E conversava com um amigo que está meio pessimista nesses dias, e a conversa era assim, tentando encontrar razões para ele ficar otimista. E uma das razões para ele ficar otimista, eu disse para ele: olha, nós estamos agora fazendo uma efeméride de 60 anos da ditadura, e pense que nós descobrimos a semana passada que estivemos bem perto de estar celebrando esse 31 de março, né, festejando a volta da Revolução. Né, todos nós aí perfilados obrigatoriamente, né, comemorando o expurgo de universidade e coisas do tipo. Né, estivemos muito perto disso. E é isso que me faz pensar, assim, Renato falou como uma pessoa que está na SBPC e, sobretudo, que foi ministro da Educação, portanto, vou fazer o papel de Renato aqui, de filósofo da política, e vou falar da democracia. E eu acho que é esse o ponto que mais me provoca a pensar os 60 anos do golpe de 64 e ali o outro golpe, o que falhou, né, que esteve pronto para ser dado, pelo menos foi planejado e foi construído, e que poderia estar agora em curso, né, que é o tema da democracia. E como é que eu vou fazer que esse tema da democracia, de alguma maneira, encontre a educação, que é o que vocês se perguntam, e isso fazia parte do convite, né? Veja, eu também tenho 60 anos, eu e o golpe. Quando o golpe foi dado, eu tinha 8 meses. E eu explicava para meus alunos, há pouco tempo, que até os 20 anos de idade, eu não vivi num país democrático. Eu fazia 20 anos da minha vida, não vivi. Meu pai, que nasceu em 22, viveu 2 ditaduras nesse país, 2 períodos de ditadura. E eu quase empatei com meu pai. Né? Porque, de fato, começou um período... É isso que era assombroso da coisa. Vou empatar com meu pai. Né? Porque podia estar vivendo sobre isso. Na verdade, o primeiro fato histórico com relação ao Brasil, que é o que mais nos deixa perplexos, é que democracia é a nossa experiência, assim, aparentemente intermediária. Né? O contínuo não é democracia, né? O contínuo são períodos autoritários, semi-autoritários, né? Encaminhamentos para a autocracia, como vivemos nos últimos 4 anos. Né? Esse que tem sido, infelizmente, o padrão brasileiro desde a proclamação da República. Né? E, de vez em quando, golpes uns falham, outros dão certo. Mas é assim que nós estávamos. E nós achávamos agora, contentes da vida, né, felizes da vida, que, enfim, tínhamos uma geração aí com 30 anos que não tinha experimentado o golpe. E é isso que mais me deixa perplexo na conversa toda. É que, assim, eu cresci, fui à escola, como vocês, e desde pequenininho aprendi que palavras golpe não existia, era a revolução, tinha acontecido uma revolução, e que essa revolução tinha nos dado liberdade, democracia, dignidade e tal. Até estava relendo aqui, deixa eu pegar isso, que eu sempre gosto desse texto, que é o preâmbulo do AI-5. Lembram dele? Ele diz assim: considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 64 teve, conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou,
fundamentos e propósitos que visavam dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições do nosso povo, na luta contra a corrupção, sempre ela, né? Busca desse modo e aí vai o AI-5, quer dizer, ou seja, nós vamos acabar de vez com qualquer liberdade e com a democracia para defender a democracia, que é o mesmo princípio lá da reunião de 7 de julho, né, do ano passado, em que, naturalmente, estavam todos ali, havia um consenso de que, como nós estávamos sob a ditadura e essa ditadura iria fraudar as eleições, a democracia precisava ser protegida e salva novamente à base de um golpe de Estado. Então, esse é um país que dá golpes de Estado para salvar a democracia. Foi assim há 60 anos, teria sido assim no ano passado, né? O ano passado, 2 anos, né? Teria sido assim em 2022. Então, essa coisa me deixa perplexo. Me deixa perplexo, então, 2 coisas. Primeiro, a ideia de que essa é inquietante, né? Os jovens são uma força revolucionária, progressista, né? que, portanto, é tão ciosa da liberdade. E se não do conceito digamos, da materialização da democracia, porque é uma ideia muito complexa, mas pelo menos liberdade e de igualdade, os jovens são uma barreira constante, formidável, persistente contra a autocracia, né? Portanto, em favor da democracia. E a segunda crença é que a educação é o outro instrumento, a outra barragem decisiva que impede que as pessoas escolham a autocracia tendo uma possibilidade de democracia à sua disposição. O que me entristece é ver que nenhuma coisa nem outra são garantidos. A democracia, uma grande parte, quer dizer, a demografia, o aspecto demográfico mais constante nas escolhas pelas extremas-direitas no mundo tem sido de jovens. Milley o grande eleitor de Milley são os jovens. O grande eleitor de Bolsonaro foram os jovens, primeiro que puxaram a ideia do mito e de tudo mais. Então, pela mão das pessoas que não viveram uma ditadura, justamente a possibilidade de dar um cheque em branco a um projeto autocrático se instalou no país. Esse foi o caminho para isso. E a outra coisa, naturalmente, é essa que nos surpreende a todos, né? Que se você olhar as populações mais escolarizadas, as demografias mais escolarizadas, também é um voto persistente nos projetos que são projetos autocráticos, ou pelo menos nessa direção, que apontam nessa direção. Isso é, digamos, a coisa mais desanimadora. Eu estou acabando desanimando o colega que já estava desanimado aqui. Mas, eu acho o seguinte, a democracia é muito mais, digamos assim, uma tarefa do que uma realidade. E os golpes de Estado, as possibilidades de golpes, a possibilidade de destruição interna, de corrupção interna da democracia. Acho que a pior corrupção é essa, né? A corrupção do próprio Estado em direções não democráticas é uma tentação constante. E, aparentemente, no Brasil, a essa tentação se resiste por 30 anos, né? 20 anos, 30 anos. Depois disso, alguma coisa se perde. Essa é uma das coisas que eu gostaria de entender, digamos, na nossa mentalidade, na nossa ideologia. Por que nós somos tentados a abandonar a democracia, a desistir da democracia depois de algum tempo, né? Parece ser um fato fundamental. Claro, eu devo dizer que essas experiências de desdemocratização que nós vimos com a ascensão da extrema-direita no mundo não é exclusivamente nacional. É uma onda de projetos autoritários que, naturalmente, se espalham pelo mundo inteiro. O avanço, o surgimento de uma extrema-direita em países, inclusive, de democracia consolidada, né, esse é um fato. A gente pode enumerar aqui um conjunto de países enormes em que se aponta nessa direção. Por isso mesmo, tem muitos que falam de crise da democracia. Outros falam de crise da democracia, que é uma crise não apenas espontânea, pelos próprios, digamos, problemas internos da democracia ou das sociedades democráticas, mas por
porque é uma crise autoinduzida por sistemas autoritários. Mas o fato é que nós estamos vivendo crises sazonais da própria experiência democrática. É isso que mais me perturba nesses 60 anos. Se imaginava que comemoração, digamos assim, o registro, né? Porque, no fundo, o 31 de março é uma espécie de dia da memória no Brasil, que deveria ser, né? Dia para, digamos assim, para a gente aceitar que não temos o direito de esquecer. E isso é fundamental. Mas esquecer do quê? De que nós deveríamos esquecer se, afinal de contas, né, o pêndulo volta para a mesma posição? E por pouco é que não acontece um golpe de Estado, né? Um golpe, inclusive, o golpe mais prometido e anunciado, né? Vou dar um golpe dia X, se prepara que eu vou dar um golpe. Se não me derem isso, vou dar um golpe. Não é? Foi isso, o tempo todo foi anunciado. O golpe mais oferecido, mais apresentado, né? Mais prometido que já houve, né? Fazer uma reunião secreta para promover isso. Né? E de alguma maneira, a sociedade assistiu àquilo. Né? Talvez por isso não tenha conseguido, mas de qualquer maneira, né, nós voltamos a esse ponto. E o que, nesse sentido, para terminar, uma coisa que me deixou perplexo foi uma pesquisa da Atlas Intel, em que disse que mais de 30% da população apoiaria o estado de sítio se ele tivesse sido decretado. Né? Um terço da população apoiaria o estado de sítio se fosse decretado. Você vai subindo, 40% acha que o presidente não deve ser responsabilizado criminalmente por isso. Certo? Aí vai subindo, 40 e tantos por cento diz que o processo judicial, o inquérito judicial, o processo judicial contra Bolsonaro é por perseguição política. E isso foi uma pesquisa feita diante da descoberta dos atos que foram empreendidos, né? De todos os dados que nós temos aqui. Então não foi antes disso, não foi depois que as pessoas esqueceram, foi durante isso, durante o próprio período. Então, 1/3 dos nossos 3 em 10 brasileiros acha bastante ok a ideia de ter um golpe militar. E você se pergunta, claro, não vou oferecer a resposta aqui porque não sei a resposta a essa pergunta. Vou compartilhar a minha angústia, né, que chegarmos a 31 de março de 2024 e nós estávamos aí descobrindo que por pouco não tivemos outro golpe e que o Pedro voltou a um ponto muito parecido nós estávamos. Né? Mas que 30% da população acha que é ok, pode ser, porque há outras coisas que são prioritárias, que são mais importantes. O motorista de táxi que me trouxe aqui, que é baiano também, que me trouxe aqui, me explicava as razões dele, que era basicamente, né, ninguém faz nada, a democracia não faz nada com essas pessoas que estão aí. Né, dá verba de paletó para Brasília, né, dá ele falou, R$1.850 de bolsa para os presidiários. Né, aí foi elencando um conjunto de razões que me deixaram absolutamente convencidos. Eu balançava a cabeça nesse sentimento. Naturalmente, foi absolutamente me convencendo de que por que a democracia não prestava, porque a democracia não faz determinadas coisas. E aí tem toda uma história de por que as pessoas e os nossos alunos não entendem o que é democracia e não entendem por que ela merece ser salva. E isso é assustador. Desculpe se eu deixei você meio triste aí e tal, mas depois eu vou mostrar por razões por que não. É isso, gente. Obrigado. Bem, depois dessas duas intervenções, fica difícil trazer elementos novos. Mas eu fiquei aqui pensando algumas coisas durante a intervenção do professor Giannini e também do Wilson. Duas coisas que a gente tem discutido entre nós e que eu acho que tem uma particularidade, que é, primeiro, assim, a relevância do tema é dizer, no Brasil nós temos duas debilidades estruturais. Uma primeira é uma democracia frágil. Nós tivemos apenas 3 constituições democráticas, a de 34, a de 46 e a de 88. Então isso mostra uma situação que é bem diferente, a meu modo de ver, do que está acontecendo hoje mundialmente. Eu acho que mundialmente a democracia está sendo atacada por outras razões
que é exatamente a crise do capitalismo, o aumento das contradições, o ataque aos direitos, isso é um ambiente mundial. Mas eu acho que no Brasil nós temos uma particularidade, inclusive com relação aos outros países da América Latina. Então esse eu acho que é um fator que nos assusta, quando diz o professor Wilson, não imaginava que agora, depois de tudo que fizemos e lutamos, estivéssemos novamente sob ameaça. E é o que aconteceu. A segunda particularidade, que eu acho que também é brasileira, e que foi dita aqui pelo professor Giannini, é o fato de nós termos também poucos momentos de desenvolvimento, de projetos desenvolvimentistas. E, contraditoriamente, o regime militar, ele na disputa histórica, que se dá no período do Getúlio, que é a disputa histórica de qual tipo de projeto desenvolvimentista, não é? Então falava de um projeto desenvolvimentista independente, e ali tinha todo um programa de educação para esse projeto, etc. Mas também existia a ideia de um projeto dependente. Foi esse que venceu. A ditadura militar colocou esse projeto. E, ao mesmo tempo, contraditoriamente, que ele desenvolveu a infraestrutura brasileira, desenvolveu o emprego, porque trouxe as multinacionais para cá. Ao mesmo tempo que desenvolveu a escola pública, principalmente a Universidade Federal, também desenvolveu a universidade privada. O regime militar, ele precisou de um aumento do número de universidades privadas que tinham um papel diferente na concepção dele do que a Universidade Federal. Não é? Então, o crescimento das universidades, das faculdades, universidades privadas, ela foi enorme no período da ditadura militar. Assim como foi dito aqui pelo professor Giannini, a reforma que se faz do ensino médio, que é bem parecida com a reforma que foi feita agora, né? Que nós estamos lutando contra, etc. Um rebaixamento da formação, um rebaixamento da visão de formação profissional, que no período da ditadura militar nós tivemos que enfrentar, né? Nem, obviamente, da perseguição, ao mesmo tempo que desenvolveu a ciência, perseguiu o conhecimento. Perseguiu os cientistas, não é? Eu mesmo sou de uma universidade que recebeu vários dos professores que foram expulsos das universidades públicas, que vieram ser, né, acolhidos na PUC São Paulo pelas características que tinha a igreja naquele período e da importância que foi. E nós tivemos também, posteriormente, né, uma coisa que passa a ser também estrutural no Brasil, que é a rede privada no Brasil, ela não é um direito democrático. Nós não temos um sistema público universal de qualidade, que nós não temos e não conseguimos ainda construir, apesar de toda a nossa luta. Então, a rede privada, ela disputa. Tanto que, na LDB de 61, a grande disputa foi essa. Apesar de 46 garantir o ensino público universal, né, nós não conseguimos impor o público universal até hoje. Né? Nós temos o ensino infantil, que é praticamente a rede privada, e disputa, né, vaga em todos os níveis do ensino. E no ensino superior, nós temos também essa disputa. O rebaixamento do ensino superior no Brasil se deu fundamentalmente na LDB. Primeiro na disputa da LDB de 61 e depois na outra LDB de 96. Um capítulo de ensino superior em que cria Instituto de Educação Superior, cria centro universitário sem pesquisa, não é? Tanto que a disputa para que a pesquisa fosse para a universidade privada no Brasil foi uma disputa que eu fiz parte, nós todos aqui fizemos parte. Foi uma grande batalha. E só se conseguiu quando se criou o Sistema Nacional de Avaliação, que foi o SINAIS, que acabou, né, sendo um órgão regulador, uma avaliação reguladora que começou a exigir pós-graduação no ensino superior privado, que não tinha pós-graduação e que não tinha o mínimo interesse de ter pós-graduação, que não tinha o mínimo interesse em empregar, não é, doutores e mestres, não é? E que nós tivemos uma grande dificuldade no primeiro Plano Nacional de Educação, pós-ditadura, né, pós-Constituição
de 88, e no segundo plano para ampliar as vagas da rede pública, tanto federal, né, como estadual. Nós tínhamos a meta de 40% de ampliação das vagas do ensino federal, né, público, e não conseguimos chegar nem, imagina, 65% do PNE não foi colocado em prática, né? Nós estamos agora na batalha pelo próximo PNE, que tem um déficit imenso de metas que não foram cumpridas, devido exatamente à concepção antidemocrática e de retirada de direitos do governo anterior, né? E que nós tivemos uma grande luta, né, para derrotar, e que também não foi fácil de derrotar. Então, eu acho que quando a gente faz essa reflexão, nós fazemos uma reflexão em cima dos destaques que foram feitos nas duas falas, que houve contradição, né? Essas contradições geraram, né, uma situação que hoje, por exemplo, a rede privada no Brasil, ela cresce sem controle nenhum, né? EAD, cursos de péssima qualidade. Nós estamos aí tendo que retomar uma discussão que está no artigo 209 da nossa Constituição, que ela é livre ao ensino privado desde que respeitadas as leis. Então, todas as leis foram retiradas de regulação porque não havia interesse de regulação. Então, eu acho que nós, quando fazemos essa reflexão sobre os 60 anos, a gente levanta também os nossos desafios, que não são pequenos, são grandes desafios, não é? Grandes desafios e que quando a gente faz essa triste recordação do golpe, lembrando que quase nós tivemos um outro golpe, né? É também para nos colocar de prontidão, né, na defesa da educação pública e na defesa da democracia brasileira. Eu queria fazer duas observações. Uma de natureza muito pessoal, porque são situações que eu vivi na USP. A professora Elimia Viotti da Costa, em 69. A Elimia Viotti da Costa era professora de metodologia da história, uma disciplina fundamental. Eu fazia história para quem quiser ser um bom historiador, um bom professor, para quem quiser entender o processo da sociedade. A Elimia Viotti da Costa deu uma aula e ela foi aposentada compulsoriamente na semana seguinte. E os alunos ficaram privados da inteligência, do brilhantismo da Emília Viotti, que na semana seguinte, 2 semanas depois da sua aposentadoria compulsória, foi contratada pela Universidade de Yale e ficou lá até voltar ao Brasil, quando foi anistiada e até faleceu recentemente. A Emília Viotti da Costa é um marco na inteligência brasileira. A universidade foi privada da sua convivência, da sua produção, junto com Jaime Tiombo, Isaías Rau, Mário Chamber, Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso, passaram por aquela leva. Se eu tivesse que apontar um malefício que a ditadura provocou na universidade, eu diria que esse talvez tenha sido o principal. Outro dia, conversando com o Luiz Antônio, nós refletimos sobre quanto tempo demora para a sociedade brasileira repor um quadro desse. Porque nenhum acadêmico, nenhum intelectual, nenhum pesquisador, ele surge sem que a universidade, a sociedade tenha feito um esforço na sua geração. Seja ele pesquisador de universidade pública, seja na universidade privada. A sociedade, ela dá sustentação para que um pesquisador de nível internacional ocupe o lugar que ele ocupa. Não é um processo que a substituição se dá pela troca de nomes, é um processo que dá pelo amadurecimento da pesquisa. E eu tenho a impressão que a ditadura, se ela cometeu um crime contra a universidade brasileira, independente da sua natureza organizacional, pública ou privada, ela criou esse clima de perseguição ideológica que difundiu entre os acadêmicos o medo, o que inibiu a pesquisa. Tanto é que vários foram para o exterior. Esses quadros que foram para o exterior, nenhuma reforma conseguiu repor. A nossa produção científica teria sido talvez muito maior. Eu não faço uma especulação em abstrato, mas eu penso que é razoável pensar nisso. Ela teria sido muito maior, muito mais compatível com o nível, com a exigência de desenvolvimento nacional, se a ditadura tivesse olhado para a universidade como um fator de desenvolvimento.
olhou, ocasionalmente eu queria essa é a segunda questão que eu quero colocar. Houve resistência, eu me lembro de uma outra situação. Eu tinha aula com o professor casado com a professora Jerusa, professor de russo, Boris Schneider, obrigado. Boris Schneider estava dando uma aula no prédio da História e Geografia, tinha um número não muito maior que esse de alunos, e de repente aparece o pessoal do DOPS, exigindo que cada aluno botasse sua identidade na carteira. O Boris falou, os senhores já vão entrar aqui. Ficou 15 dias preso. É um crime. Igual o de Haia. Desculpe. Então, eu penso que esse registro de uma memória criminosa, ele tem que ser feito por escrito. O resgate dos nomes e das competências que foram assassinadas pela ditadura. Eu entendo que a ditadura ela provocou avanços em algumas áreas. Mas esses avanços decorrem de um projeto autoritário de modernização do Brasil, porque o Brasil não tem indústria de base, o Brasil não tem siderúrgico, o Brasil não tem pontes, o Brasil não tem estradas. A nossa burguesia não investe nisso, a nossa burguesia é burra, é uma burguesia que faz acumulação conspícua de capital, gosta de mostrar as marcas, as grifes. O nosso capitalismo é um capitalismo muito pobre. E acho que a ditadura, os técnicos modernizadores da ditadura, eu vou falar o que nós citamos hoje em algum momento, o Delfim Neto, é um cara que tem inteligência. Percebeu, desse jeito, sem modernizar o Brasil, não vai. Só dá para modernizar o Brasil se a gente apostar na infraestrutura. E a infraestrutura tem que vir do Estado e não da iniciativa privada. Então, a ditadura, ela comete um erro, não é um erro. Ela comete um desvio da política de modernização autoritária em benefício do Estado para que se criem as condições de desenvolvimento industrial que tire o Brasil do atraso, que era o grande mito dos militares, era tirar o Brasil do atraso e caminhar no sentido da ordem e progresso. Então, mesmo nesse sentido, eu percebo que a ditadura, mesmo caminhando para um nível de estatização que era surpreendente, levando em conta a origem privada do golpe militar, ela, depois do processo, ela privatizou o Estado. Isso não ficou em branco. Basta ver o esforço que o Brasil faz hoje para manter a Petrobras nas mãos do Estado. Que a fúria privatista contra a Petrobras é enorme. A fúria privatista do Banco Central é enorme. E a fúria privatista do ensino superior é enorme. E eu acho que são resquícios da ditadura. Eu não posso pensar na possibilidade de mitigar a natureza privada contrária à sociedade, contrária ao interesse público que animava os militares que tomaram o poder em 64. Não havia um ideal modernizador, desinteressado, de uma sociedade de classes profundamente desigual, como o próprio Delfim Neto criou, já que eu mencionei ele uma vez aqui, menciono outra, a terceira vez que eu falo do Delfim Neto, deve ter acontecido alguma coisa com ele. Porque o Delfim Neto é um cara que foi presidente na época do Milagre Brasileiro, o período que o Brasil assistiu talvez o maior nível de concentração da renda, o que mostrava que o Estado não estava a serviço de um interesse público, mas talvez de um interesse privado. Eu acho que nós herdamos isso da ditadura. Então, quando a gente pensa nesse efeito das consequências que o golpe militar de 64 teve sobre a universidade, sobre a produção científica, nós temos que fazer essa avaliação qual é a contabilidade que nós podemos fazer, se é possível isso, dos danos históricos que esse golpe representa. Porque o desenvolvimentismo varguista, ele ia na outra direção. As reformas de base do João Goulart iam na outra direção, da distribuição da renda, da construção de um socialismo democrático. Não digo Vargas, mas digo João Goulart. E a universidade, ela castrou esse processo, que era um processo mais compatível com os objetivos de uma sociedade moderna e do bem-estar. É isso aí. Muito bom a gente estar nessa conversa em que se soma, se multiplica, não sei se divide, mas pelo menos eu só vejo os lados positivos nessa conversa que estamos tendo.
eu queria acrescentar uns pontos, aproveitando a expressão de contradições, no sentido dialético, não no sentido da lógica aristotélica, empregada pela professora Madalena. Vejam que coisa curiosa, né? A expansão do ensino superior privado, que eu lembro, Madalena, é muito mais Fernando Henrique do que ditadura. Eu vejo um investimento muito forte que o governo de Fernando Henrique, sem dúvida um governo democrático, fez na expansão do ensino superior privado, a tal ponto que, gradualmente, houve uma aproximação entre as pautas de educação do PT e do PSDB, inclusive pelo fato de que, uma vez no governo, o PT assumiu toda a pauta de avaliação, que antes era uma pauta contestada pelos movimentos sindicais, como uma coisa errada feita pelos tucanos. O PT assumiu, melhorou, porque eu acredito que o sistema justamente agora me foge o nome, do ENAD, né? ENAD. Você falou sinais, eu estava lembrando que a CONAS controlava o ENAD. É muita sigla, gente. Vocês desistam porque não vale a pena tentar aprender. O pior é que tem siglas que duplicam. Quer dizer, um ministério às vezes tem a mesma sigla que 2, 3 outros para os seus programas. Pois bem, houve esse grande avanço do ENAD, que considerava não apenas a nota final, mas a diferença entre a nota de entrada e de saída do aluno, o que permite uma avaliação muito melhor. Quer dizer, a avaliação tem que ser um filme, não pode ser uma fotografia. Quando você pega o movimento, você pega melhor. Pois bem, houve essa aproximação, onde foi o ponto que até o fim foi uma divergência muito grande entre PT e PSDB. O caráter privado ou público do ensino superior. Esse era o ponto crucial. Do ponto de vista da melhora do ensino básico público, havia uma convergência grande entre os dois. O PT adotou políticas e indicadores importantes, como o IDEP, tudo por aí. O PSDB não foi contra isso. Agora, o problema crucial até o fim foi: no ensino superior deve ser público ou privado. O PT investiu pesadamente no ensino público e o PT manteve sua opção preferencial pelo setor privado, como todos vocês sabem, presenciam e testemunham, né? E mais até do que isso, é importante lembrar que toda a política de cotas, ela teve como seu pendant, como sua condição praticamente, a mais que duplicação das vagas no ensino superior federal. Ou seja, se em 2003, quando Lula assumiu, havia 100 mil vagas por ano ofertas no Sistema Federal de Ensino Superior, ao ser retirada do poder a presidenta Dilma, eram 230 mil. O que significa, houve um aumento de 130%, o que significa também que se 50% das vagas foram destinadas aos alunos do egresso da escola pública, do ensino médio público, isso quer dizer que as vagas para não cotistas, que eram 100 mil, passaram para 115 mil. Em outras palavras, a política foi feita de tal forma que nenhum aluno não cotista, nenhum aluno de classe média teve que sacrificar suas vagas aos outros. O que lembra esse meme que volta e me aparece sob várias versões, a mãe ou o pai reclamando que o filho não entrou na universidade por causa dos cotistas e pergunta qual a colocação do seu filho: 3.500. Digamos, para 100 vagas, 200 vagas, 500 vagas sejam, ou seja, menor chance, né? Então, todas essas políticas foram muito bem feitas, mas o grande ponto de visão ficou sendo esse. E nesse sentido, é curioso notar também um ponto aí, eu chego à questão da contradição, volta e meia criticado o governo Lula, porque Lula em algum momento comenta que a ditadura tinha uma política desenvolvimentista. Sempre que Lula fala isso, ele coloca um monte de restrições, dizendo que era ditadura, isso, aquilo, e a imprensa vem atacando, dizendo que ele é um saudoso da ditadura, que retoma a ditadura, que a característica da democracia é o setor privado pujante, etc. e tal. Então, é bom frisar isso. Há uma questão do desenvolvimento, como muito bem colocou o nosso colega, há uma questão muito importante de qual tipo de desenvolvimento se faz. Um desenvolvimento subordinado, um desenvolvimento elitista, autoritário, ou o quê? Mas vejam, subordinado, porém, existe algo, sempre pegando esse conceito da dialética, de contradição dialética, a partir de um certo momento você passa a ter conflito com o seu chefe. Esse conflito ficou evidente no governo Geisel, quando o Brasil e os Estados Unidos adotaram rotas muito diferentes na questão das relações econômicas mesmo, né? Quer dizer, há esse conflito. A própria ditadura
embora tenha surgido a partir da escola das Américas, em que os americanos treinavam os militares da América Latina para reprimirem, torturarem, darem golpes e tudo, a própria ditadura, a partir de um certo momento, sem com isso se tornar democrático, sem com isso se tornar pró-povo, mas a própria ditadura entrou nesse conflito. Que talvez, é bom frisar, que talvez não, foi um dos diferenciais entre a ditadura no Brasil e as ditaduras em outros países da América Latina, a maior parte das quais, tirando a do Peru, não sei quais outras, foram ditaduras muito subordinadas aos Estados Unidos. E nós temos esse problema grande, que é que quando acontece a democratização, o primeiro governo, o primeiro presidente, o segundo presidente eleito, que é Fernando Henrique, adota justamente uma bandeira que em vários desses pontos representa uma privatização intensa, ou de empresas estatais, ou mesmo da abertura cada vez maior do setor da educação superior ao capital privado, que foi um dos traços marcantes do governo Fernando Henrique. E aí nós chegamos também ao problema sério que nós temos. Não teria sido possível derrotar o bolsonarismo sem uma aliança dessa direita privatista, privatizante, uma aliança em que ela não entrou necessariamente com entusiasmo. Eu saúdo muito o vice-presidente Alckmin e a ministra Simone Tebet, porque realmente deram um apoio claro e nítido à eleição em 2022, mas eu não posso deixar de notar que várias lideranças do antigo PSDB fizeram um apoio muito assim, restrito, muito sem ânimo, sem entusiasmo, e que hoje nós temos toda uma mídia importante cobrando deles que façam que eles, desse governo, façam que eles não querem nada fazer. Chega a ser curioso que o próprio vice-presidente da República esteja conduzindo um projeto de neoindustrialização, um projeto de desenvolvimento econômico, que não é o projeto do seu antigo partido, do PSDB, mas que ao mesmo tempo é atacado dia sim, pela mídia, especialmente Folha e Estadão. O Globo, eu jamais pensei que ia chegar a um ponto de achar que o Globo era mais progressista que os dois jornais paulistas, seus concorrentes, mas infelizmente é fato, né? A gente tem essa pancadaria o tempo todo. Agora, disso tudo, dado que o Wilson levantou uma questão muito importante, o que fazer? Como dizia um romancista russo de 1870, depois repetido por um outro russo mais tarde, mas enfim, o que fazer com isso tudo? É muito complicado. Nós chegamos a um ponto de perda da possibilidade de diálogo. Nós estamos numa situação em que tentar resolver das formas tradicionais uma dúvida, consulte uma enciclopédia, dê um Google, etc., para uma parte substancial da população, que é uma coisa fora de questão. Quer dizer, tudo isso, eu dei uma palestra, felizmente foi uma semana depois do segundo turno, mas dei uma palestra online para alguma faculdade e eu lembro que havia algumas pessoas que ficavam colocando nos comentários denúncias ao que eles chamam de comunismo. Então, comunismo é uma espécie assim, pegando o que Marx disse em 1848, hoje é um fantasma, não existe mais em lugar nenhum, mas tem um poder fantasmático muito grande. E a pessoa ficava falando mal de tudo, criticando tudo. Aí eu disse, bom, em caso de dúvida, dê um Google e verifique as respostas. Nem todas são verdadeiras, mas geralmente a maioria dá certo. E aí a pessoa escreveu, Google, Folha de São Paulo, Foro de São Paulo, comunistas, não quero saber de nenhum deles. Quer dizer, quando nós chegamos a um ponto em que há pessoas que a gente não sabe com que nível de convicção argumentam que a Terra seria plana, quando chegamos ao ponto em que o maître pensée, o mestre do ex-presidente da República, aquele astrólogo que morreu na Virgínia, Olavo de Carvalho, diz que tem que discutir se a Terra é plana ou não, então, quando chegamos a esse ponto, ficou muito difícil o contato, porque o próprio da democracia é que haja divergências de opiniões e que elas possam ser superadas. Há diferentes formas de superar a divergência de opinião. Se for sobre tabuada, a gente pode pegar a calculadora. Se for sobre fatos, a gente pode ver o que a imprensa, o que o jornalismo responsável, o que os cientistas dizem. Mas e quando há um ataque em massa, um ataque maciço, sistemático, contra aqueles que têm a responsabilidade de procurar a verdade? Os jornalistas no tocante aos fatos, os cientistas no tocante aos fenômenos. Quando é um ataque em regra contra isso, fica muito difícil. Quer dizer, o que nós vamos fazer? Culminando nisso que o Wilson relembrou para a gente com tanta maestria,
desse bando de patetas reunidos no dia 5 de julho de 2022, gravando a prova do crime e alegando que, enfim, dizendo que estão defendendo a democracia quando estão justamente tentando acabá-la. Amam tanto a democracia que querem matá-la, né? Talvez seja esse o sentido da coisa. Mas, enfim, como nós podemos fazer para recuperar isso? Eu penso que o papel dos professores é fundamental. A gente tem que ser capaz de transmitir uma responsabilidade com a verdade, que é muito importante. E eu não estou mitificando a verdade. Como Wilson, eu me formei em filosofia e a gente sabe que verdade é algo que é, na melhor das hipóteses, em sursi, quer dizer, é provisória, porque a pesquisa científica vai aprimorando, vai revendo decisões, etc. Mas há um compromisso básico que a gente tem que ter com certos fatos. Por exemplo, o sol nasce, o sol se põe, quem ganhou as eleições, quantos votos... Não por acaso, esse da vitória nas eleições tornou um dos maiores fatores de fake news em todo. E, finalmente, eu queria dizer que eu, apesar de ter acabado de usar a palavra fake news, não gosto muito dessa expressão, porque ela me parece ser uma forma elegante de trazer aquilo que é simplesmente mentira, sendo que há, porém, uma diferença. A fake news é mentira em escala industrial, com finalidades políticas diretas. Não é a mesma coisa que mentir, tipo, eu fiz sim a lição, professor esqueci em casa a lição, ou o cachorro comeu, todas as outras versões. É uma mentira que visa justamente a destruição do tecido social. Então nós estamos num momento muito delicado, gente. E aí eu acho que o papel do professor, o papel do jornalista, o papel do cientista são particularmente relevantes. Temos professores da área de comunicações, eu acho que é importante ver isso. Muito obrigado. Eu também acho, professor Giannini, que o nosso papel é importantíssimo. Em especial em todos os setores, em todos os níveis de educação. Mas no caso da universidade, eu penso que os professores têm um desafio que envolve uma questão levantada agora recentemente, que é a regulamentação do ensino privado. Escrevi um artigo para um livro da FEPESP sobre a autonomia universitária. Eu penso que a pedra de toque do que o ensino privado faz com a educação superior é a maneira subvertida como os empresários da educação entendem o estatuto da autonomia universitária. Até para esclarecer o auditório sobre o que eu estou falando, a universidade privada, nós temos, na pública também, nós temos duas instâncias, que é a mantenedora e a mantida. A mantenedora é a empresa e a mantida é a universidade. O mantenedor é o governo federal, a mantida é a Universidade Federal da Bahia, se eu não estou enganado. A Constituição reza que a universidade tem 3 tipos de autonomia: financeira, didático-pedagógica e administrativa. O que o empresário da educação fez? Ele chamou para si a autonomia sobre esses 3 setores. Então, imaginem, por exemplo, uma empresa que tem uma universidade. Aquela universidade ela fica sem a possibilidade de usufruir dessas 3 autonomias, porque isso foi apropriado pelo mantenedor. Então o mantenedor faz o que ele bem entende, usando o argumento de que ele tem autonomia. E a mantida, que é a instituição que ele mantém, não tem nada. Criou-se aí uma super empresa, porque a universidade privada ela é mantida por uma empresa. Essa empresa atua acima da lei, porque ela usa como argumento a autonomia. E submete com isso ao que ela bem entende a mantida, que é a instituição que deveria, esta sim, ter autonomia didático-pedagógica, financeira e administrativa. Enquanto no nível da Constituição, ou seja lá em que estágio estiver essa legislação, ela não for mexida, nós lutamos contra um moinho. Porque os mantenedores vão continuar usando essa prerrogativa subvertida pela qual a autonomia é entendida para poder manter as arbitrariedades que eles cometem. Em todos os níveis. Não é à toa, professor. Eu tive a honra de participar das comissões de avaliação da CAPES sob o comando aqui na época, um cruel carrasco, que era o professor Wilson. E naquela época começamos a assistir, pelo rigor da sua gestão lá como diretor de avaliação da CAPES,
e pelos que vieram em seguida também, uma onda que, através das quais as universidades privadas queriam ter a sua CAPES, elas queriam ter a sua avaliação, para não permitir que o MEC, a CAPES, os sistemas de avaliação, criassem empecilhos para a expansão desordenada que elas tinham. Eu me lembro que aqui em São Paulo, uma instituição que faturava muita grana com a pós-graduação, ela tirou um conceito baixo, ela se rebelou, era como se ela tivesse, mas a razão era óbvia, um conceito 4 afastava a freguesia, usando o nome freguesia aqui com bastante propriedade. Então eu penso que essa luta pela regulamentação em lei dos limites de atuação das universidades privadas, ela tem que ser luta dos professores. Ou o ensino superior ele se perde por conta da força, da volúpia com que as empresas privadas do exterior e aqui querem abocanhar todo o setor de mercado que as instituições prometem. Eu só vou fazer um comentário, porque fiquei provocada aqui. Na verdade, a gente, quando vai estudar a rede privada no Brasil, principalmente o ensino superior, a gente vai vendo que muda de qualidade. Então, é verdade que Fernando Henrique, quando implementou o projeto neoliberal, ele ampliou a privatização do ensino superior, que, aliás, estava na meta do PNE. 70% das vagas no ensino superior privado. Isso estava lá no PNE. E claro que também ele fez isso diminuindo a concepção do que seria uma instituição de ensino privado superior, né? Então, isso ajudou, vamos dizer assim, uma expansão enorme. Mas, na verdade, aquelas instituições que eram sem fins lucrativos, que cresceram no período da ditadura e que cumpriram um papel, que inclusive tinham subsídios, a ditadura militar dava subsídio para determinados tipos de curso vinculado às empresas, como serviço social, psicologia, etc., que não existia no Brasil e as vagas eram essas, ela vai mudando de qualidade posteriormente no período de Fernando Henrique, mas ela dá um salto de qualidade a partir de 2005. A partir de 2005, nós temos a entrada do capital aberto na educação superior, que é muito diferente do que é uma instituição de mantenedora de capital privado empresarial. Porque o capital aberto, ele entra e ele vai concentrando. Ele adquire, inclusive, essas instituições que eram chamadas sem fins lucrativos, mudaram exatamente para poder serem adquiridas por esses grupos de capital aberto. Hoje existem pesquisas que estudam a concentração que dizem o seguinte: 78% das vagas está na rede privada. Dessas, 80% está na mão de 4 grupos. Então, nós estamos com um problema de soberania na formação. É um problema grave de soberania. Por isso que no período do governo Bolsonaro, eles lutaram pela autorregulação. Porque o que eles querem é a autorregulação. Então, o que nós temos hoje no Brasil é muito mais grave do que era em períodos anteriores. Agora, é claro que esse salto de qualidade foi sendo dado na medida em que a gente não conseguiu fazer uma reforma que a gente deveria ter feito e que propiciou, não é, a entrada desse capital que não tem interesse nenhum nem com a qualidade de formação e muito menos em formar pesquisador ou formar profissionais de qualidade para atuarem, né, no Brasil. Então, hoje nós temos um grave problema. Então, a questão da regulação hoje, ela muda de qualidade por causa exatamente dessa ação, né? Agora, eu termino dizendo o seguinte: nós tivemos aí agora a Conferência Nacional e eu fiz parte de uma mesa que falava exatamente do papel da educação para o fortalecimento da democracia. E eu concordo com o professor Giannini, nós temos um grande papel. Não foi à toa que nós somos atacados
durante todo o período do governo Bolsonaro, com a história da escola ser partido, com a escola de colocar uma placa atrás do professor, dizendo o que ele podia, o que ele não podia fazer. Fomos atacados porque, lógico, existe uma disputa ideológica. E essa disputa ideológica ela se dá também na escola. E nós temos que disputar ideologicamente. Não é? O fortalecimento da democracia pressupõe uma concepção de educação e de escola, assim como de ciência, como o professor Janine falou. E com relação à questão do comunismo, eu era pequena quando a ditadura militar se instalou. Meu pai era militar, minha mãe era operária. Aí ela disse para mim: filha, os comunistas vão tomar o Brasil. E sabe o que vai acontecer? Você não pode mais pintar, porque era assim. Você não podia pintar a casa de vermelho, que será taxado de comunista, porque existia a perseguição dentro dos bairros. E um dia ela falou para mim: filha, se os comunistas tomarem conta do Brasil, você não vai conseguir comer mais um frango inteiro. Aí eu falei: mãe, nunca comi um frango inteiro. Mas, entende? Esse discurso do comunismo é um discurso que ele é alimentado no período, né, antidemocrático, período de ataque. E é lógico que o comunismo é isso, ele é um grande vilão, ele entra na sua casa, divide a casa em dois, que era o discurso, dividir a casa em dois. Então hoje o que existe é uma pós-verdade proliferada através dos meios de comunicação, mas que esse discurso é idêntico ao que era há 20, 30, 40 anos atrás, 60 anos atrás, era idêntico, continua idêntico. Só 61, exatamente. Bom, deixa eu complementar um pouco, dá licença um instantinho. Bom, eu quero começar contando uma historinha. Depois falar algo mais sério, ou não. A historinha é a seguinte. Meu pai se dava com um grande pintor, que é o Clóvis Graciano, que é um pintor que teve todo um trabalho na esquerda e depois ficou próximo de Delfim Neto e foi adido cultural na Embaixada do Brasil em Paris, no tempo do Delfim. Era uma sinecura, vamos dizer assim. Não era um cargo que exigisse muito compromisso. Aí um dia ele me chama na casa dele, estava reunindo umas pessoas, e as pessoas falando todo aquele papo anticomunista. Eu sei que era um pouco depois da Revolução dos Cravos, deve ter sido em 74, segundo semestre. Aí as pessoas falando mal, tinha um Mesquita lá da família do Estadão, não lembro mais quem estava, eram uns 4 pessoas, o Clóvis, o Mesquita, eu e mais uma pessoa que eu não lembro. E aí ele começa a contar da empregada dele, portuguesa, que tinha ido a Portugal nas férias, e disse a ele: senhor Clóvis, os comunistas estão a tirar tudo das pessoas, estão a tirar-lhes as verdades, e começou a usar as palavras que a gente tem, quintas, verdades, quintas, e aí todos eles já esperando a palavra, vamos dizer, o final da história, ele fala: minha filha, você tem herdades? Tem quintas? Não tem? Então tem que ficar com os comunistas. Ele fez questão de dizer isso. Acho que era uma forma dele dizer: olha, gente, eu estou aqui nesse cargo, etc e tal, mas eu não engulo toda a mentiraiada que está acontecendo. E isso, ao mesmo tempo, mostra muito essa questão terrível que é da servidão voluntária, da pessoa que acredita na mentira que faz mal a ela, que é um dos grandes problemas que a gente está tendo hoje. Quer dizer, é um dado, é fácil constatar, mundo afora, em eleições realmente livres, os mais pobres votam geralmente nos partidos mais progressistas, porque todo mundo tem algum nível de racionalidade. Então, qual a forma de evitar isso? A forma é trazer um monte de fantasmas. Simplificando muito, a forma é investimento pesado em ideologia. E onde isso tem passado muito? Pela escola sem partido, pela ideologia de gênero. Então, o que se faz para fazer que os pobres não votem no partido mais próximo deles, apesar de, nas últimas eleições, terem sido eles que deram maioria ao candidato Lula sobre o candidato Bolsonaro? Foi quem ganha menos de 2 salários mínimos que deu essa maioria que permitiu essa vitória. Os mais ricos, mais ilustrados, mais aquinhoados não fizeram isso. Como se faz? Coloca-se medo neles sobre a sexualidade dos seus filhos. Isso tem funcionado muito bem no Brasil. Deve ser o que funcionou agora na Indonésia, nessa calamidade que foi a eleição de ontem naquele país. Então nós temos uma coisa muito por aí. Eu queria aproveitar e dizer que a ideia que o Faro levantou de uma regulação do ensino superior privado é muito importante, e acho que você tem um bom argumento, que a autonomia é dada para a universidade e não para
a empresa dita mantenedora, que na verdade não mantém, porque ela não coloca dinheiro dela, ela arrecada dinheiro dos clientes, dos alunos, e com isso ela faz o seu negócio. Eu penso também, dado que você falou de autorregulação, a autorregulação foi, durante o período Fernando Henrique, sempre levantada pelo então presidente como saída para os ditos excessos da mídia, televisão, basicamente, na época. E aí eu estudei a autorregulação pelo CONAR, pela publicidade. Gente, é melhor do que nada, mas é uma coisa muito dependente do poder de fogo. Por exemplo, eu lembro de vários casos em que se zombava de mulheres, por exemplo, enfermeiras, etc., sexualizando-as, e que o CONAR acabava deixando a coisa passar porque supostamente era só uma brincadeira, só humor. É uma grande desculpa, né? De modo geral, para aquilo que é preconceituoso, dizer que era só piada. Às vezes é, mas muitas vezes não é mesmo. E no caso era muito desrespeitoso. Finalmente, do CONAR passando a CONAI, onde a Madalena esteve, eu tenho muita preocupação com isso tudo. Eu tenho muita preocupação porque o PNE de 2014 não foi aplicado, pouco dele foi aplicado. Eu, na verdade, como ministro, tomei a primeira medida no sentido de aplicá-lo, assumi em abril. Foi no final de abril de 2015 que eu criei as comissões para elaborar a BNCC, que acabou saindo de uma forma que não era a que nós desejávamos. Mas, enfim, isso foi quase um ano depois de estar em vigor o PNE, que é de junho de 2014. Não foi aplicado, em grande parte, porque faltou dinheiro. Não houve dinheiro e também não houve interesse em colocar dinheiro. Eu vejo com muita preocupação o PNE agora, porque ele tem que ser votado no Congresso. A possibilidade desse PNE ser totalmente desfigurado é enorme. Bom saberem vocês que o PNE de 2014 teve várias recomendações do MEC na época, o titular era o Paim, várias recomendações para vetar vários itens. E a presidente Dilma decidiu não vetar nada, porque era muito importante, simbolicamente, sancionar tudo. Então, 252 estratégias foram sancionadas. Acho que nenhuma delas é contraditória com outras, mas havia coisas, não sei exatamente o que o MEC queria tirar. Não tirou, até porque tinha sido votado por unanimidade nas duas casas do Congresso, mas foi depois de 4 anos de negociação, depois de votação em várias comissões, de muito conflito interno. Pois bem, eu receio muito que um novo PNE seja desfigurado. E vocês vejam, o governo atual está levando o mínimo possível de coisas para o Congresso, porque ele sabe que cada coisa que ele quer votar tem um pedágio muito alto. Tanto assim que a reforma do ensino médio finalmente foi enviada ao Congresso, como pediam os movimentos revogacionistas, ela foi confiada, teve a relatoria confiada ao ex-ministro, o autor dela, o Mendonça Filho, né? E porque já sinaliza tudo. Um PNE ou uma lei de regulação do ensino superior privado, como o Faro disse, é muito difícil de ser votada neste mandato presidencial e legislativo. Então nós temos que pensar o que pode ser feito e de que maneira preparar também projetos muito bons e disputar a hegemonia política nesse país. Porque não dá para você eleger um presidente com um Congresso totalmente oposto. Quer dizer, dá, tanto que a gente faz, né? Mas isso cria um problema muito grande. Obrigado. Eu me sinto um pouco nessa reunião aqui que vocês querem falar sobre o problema do ensino privado e eu estou igual o corvo lá do poema de Poe, né? Só gritando nevermore, nunca mais, porque eu estou preocupado de fato não é com 64. Estou preocupado com 2024, estou preocupado com o fato de que temos eleição daqui a pouco. Esse ano pode ser que Trump volte à presidência da República, certo? Pode ser que daqui a 2 anos os bolsonaristas consigam a maioria no Senado e, portanto, o que vão fazer contra o STF e a favor de Bolsonaro ninguém sabe, porque esses estão todos cenários plausíveis. Todos os cenários aí à nossa porta. Eu estou preocupado, sinceramente, eu estou muito preocupado com isso, mais do que com as outras consequências de 60 anos atrás. E aí eu fico pensando assim, a última pesquisa que eu vi, pergunta para as pessoas assim, qual é o principal problema brasileiro? Você diz, bom, democracia, claro, né? Está preocupado. Enfraquecimento da democracia. Terceiro lugar, 20% por aí. Primeiro lugar, quase lá chegando aos 50%.
combate à corrupção e segurança pública. Quer dizer, é quase a metade preocupação com democracia lá embaixo. A preocupação com corrupção e segurança pública é a pauta fundamental do brasileiro hoje. A esquerda tem respostas para isso? Tem alternativas para isso que sejam convincentes? Não tem. As pessoas vão votar nas próximas eleições preocupados com corrupção e com segurança pública, disseram. Tá? Essa é a coisa. A outra pergunta é, você acha que nós vivemos sob a ditadura do proletariado? Não é o caso, embora as cadeiras vermelhas estejam por aqui, o problema não é a ditadura do proletariado. Vivemos sob a ditadura do judiciário? 40% da população acha que sim. As respostas que vêm depois disso tem 20%. As pessoas têm certeza que não houve nada porque Bolsonaro estava salvando a gente da ditadura do judiciário. Estão convencidas disso. 20% das pessoas que votaram em Lula no segundo turno estão convencidos de que está havendo uma ditadura do judiciário. 20% das pessoas votaram em Lula. Então alguma coisa está errada. Alguma coisa não está muito certo nessa confusão. E não se encaminha bem. É isso que me preocupa, é que não se encaminha bem. Diz, não, mas nós temos um papel nisso. Temos um papel nisso, mas o que é que fazemos com esse papel? Porque você vai fazer a pergunta, da minha pergunta assim, eu, por exemplo, estou convencido de que deve ser função da escola, né, das faculdades de direito, do jornalismo, de todo mundo, fazer com que as pessoas se apaixonem pela democracia. Certo? Eu acredito que é possível isso. Sabe, agora está na moda a palavra arrebatamento, né? Se as pessoas ficarem arrebatadas pela democracia, precisa ser isso. Nós estamos fazendo isso. Pergunta para a esquerda, por exemplo. Eu meto a treta aqui. Né? O que você acha da democracia? Você ensina para os alunos, aprendem com os professores de esquerda que a democracia é legal? Não! Vocês aprendem com o professor de esquerda que não existe democracia no Brasil. Não existe democracia. Essa democracia que está aí não é a verdadeira democracia. Tem uma outra que é a verdadeira democracia, que viria provavelmente num governo socialista, etc. Essa não é a verdadeira. Não tem democracia. É chamada democracia relativa. Certo? E que facilmente, claro, qualquer outro que desafia a sua posição, ele é fascista. Não porque ele seja realmente fascista, mas simplesmente porque ele diverge de você. Se você dá de fascista todo mundo que diverge de você, que diabo de democracia é essa? Que proposta de democracia é essa? Então, não existe democracia porque não é a democracia verdadeira. Você vai se apaixonar por quê? Porque a democracia verdadeira só vai vir quando houver absoluta igualdade, inclusive agora outras igualdades, né? Que são as igualdades relacionadas a outras demandas. Então, quando vier todo o pacote das igualdades, aí haverá democracia. Então, se não tem democracia, vai lutar por quê? Tanto faz. Então, um vai lutar para que resolva o problema, por exemplo, de Bolsa Família, de uma espécie de construção social, né? A luta por respeito e direitos de minorias, etc. O outro vai lutar para o quê? Para proteger a família, contra a ditadura do judiciário, contra um monte de coisas. Contra a democracia. Porque a democracia não nos encanta. A democracia não nos apaixona. E acho que, sinceramente, não vejo que a gente esteja fazendo isso na escola ou em qualquer outro lugar. Né? Acho que há uma baixíssima crença na democracia na população brasileira em todos os níveis. E eu acho que isso, o começo da explicação de por que as pessoas aceitam botar a democracia na rifa a qualquer aposta de um pouquinho melhor, né? O Latino Barômetro pergunta sempre às pessoas assim, você acha que para ter uma estabilidade econômica e progresso econômico você aceitaria renunciar à democracia? Aceitamos! Essa é a resposta, em toda parte. Então, meus amigos, nessa situação, a possibilidade de ter repetições de golpes, né? Mesmo que sejam golpes, esse golpe falhou porque quem ia dar o golpe era um imbecil. Não por falta de apoio popular. Não porque as pessoas não estivessem convencidas, porque os movimentos sociais iam sair para defender, não iam, não. Certo? Esse golpe falhou porque estava sendo organizado por uns trapalhões, por uns incompetentes. Bolsonaro não é presidente do Brasil porque ele é burro. E só por isso. É isso que me assombra. Então fica parecendo que nós temos uma reserva intelectual em algum outro lugar. Que lugar? Onde está essa reserva intelectual? Não, porque na escola, quando nós formamos, os mais bem formados vão evitar a democracia. Como assim são eles que votam nesses caras? Tem alguma coisa que está muito errada. Eu acho que a gente tem que começar a voltar a examinar onde é que começou a errar. Aqui está errado, tá. É isso. Professor Faro, estamos encerrando? Acho que sim.
Se é o democrático consenso, não precisa votar. Se o consenso existe, eu ia fazer uma observação, só para a gente constar. Eu fui aluno das escolas privadas a vida inteira. E sou professor em escolas privadas e passei pelo Estado no antigo segundo grau. Me parece até hoje, que o golpe de 64 faz uma ruptura muito forte na educação brasileira. Na educação e na pesquisa. Porque quando você tira, eu vou lembrar algumas pessoas da minha área, você tira Mário Chembe, Jaime Tiomo, José Leite Lopes, Roberto Salmeron, fecha a Universidade de Brasília. Você tira a nata da física brasileira, que pensava, que trabalhava fora, que vinha para cá, e o próximo, lembrando Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso, você tirou o chefe e o subchefe. Quem deu sequência a essa trajetória que eles tinham de pesquisa? Fomos nós, o nós não sou eu, que entramos e estávamos chegando ao conhecimento básico da pesquisa. Então você vai ver, por volta de 65 a 70, que os melhores professores das escolas estaduais de ensino, naquela época já era o quê? Ensino científico, clássico, porque o 71 é o segundo grau. Os melhores professores são alçados para as universidades federais, estaduais, também, no lugar daqueles que saíram. Há um programa de aceleração de formação de doutores. Você era aluno pelo que você relatou. Eu acho que você vive isso. Você não, que ainda não, né? Vai viver depois. Você vai viver que os teus professores, muitos são professores que vieram das escolas estaduais como efetivos na Universidade de São Paulo. Então você quebra a estrutura da universidade e quebra a estrutura do ensino básico, porque você também puxa do ensino básico os melhores para a universidade. E esse modelo é que me deixou eternamente preocupado, é motivo da conversa com o Faro, e hoje eu também aceito jogar a escola do ensino básico. Que nos anos 60, há a proliferação, primeira, do Carvalho Pinto, com as escolas do ensino básico. Se alguém não entender, dá um Google, que é mais barato. Nos anos 60, a proliferação do ensino básico, né? Vou chamar de básico para a gente... em 60, que é Carvalho Pinto, e depois o Sodré, no fim, depois do AI-5. Outra expansão. Escolas monstruosas, inclusive. A escola que eu trabalhei no estado tinha 21 salas de aula por período, dava 63 salas de aula numa escola. Como é que alguém podia fazer uma escola daquele tamanho? E ele faz, Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo. Então, este modelo me pareceu, essa ruptura que o golpe de Estado dá nas instituições brasileiras. Eu estou esquecendo como chamava aquele Centro Brasileiro de Estudos de Física, que era baseado no Rio de Janeiro. Você vê, muito bem, muito obrigado. Isso, muito bom, por sinal. Eu não devia nem falar nada, eu devia encerrar. Desculpa, viu, professor? Eu devia encerrar. Mas eu aconselho, eu sugiro a vocês que leiam nas falas que estão aqui, deles, não minha, 3 colunas na Folha de hoje, na página 2. A Maria Hermínia, dizendo dos pobres
e pretos que estão votando no Trump lá e cá, no Bolsonaro. A coluna do meio, que eu não sei quem escreveu, que é uma professora da USP, dizendo que não só artigos escritos serve, muito obrigado, dizendo que não só quem tem escrito que deve ser promovido, mas quem dá aula também, você já leu hoje, e embaixo como é que chama? Universidade do Distrito Federal, que o Rui Castro comenta, que o Capanema corta a escola em 1930 e alguma coisa. Aí também eu não estava vivo não, tá? Eu não... nem o Rui Castro. Nem o Rui Castro. Os 3 artigos são muito interessantes para o dia de hoje. Tá bom? Eu vou passar ao professor Faro para ele fazer o papo. Olha, eu só quero fazer uma pequena discordância quanto a essa passagem do professor da escola pública de ensino médio para a universidade, que você coloca como um problema. Na verdade, esse é o itinerário do sistema universitário francês. Na universidade francesa, você não tinha doutorado, não havia doutoramento não era importante. O que era importante era chamada agrégation, que existe em Portugal com o mesmo nome. Ou sequer mais ou menos você conseguisse se tornar titular da sua cadeira no ensino privado, com uma boa remuneração. Nem todos os professores do ensino médio, nem todos os professores do ensino médio eram agrégé, mas uma parte era, e agregado quer dizer, você está agregado à universidade. Você é professor no Liceu Henrique IV, por exemplo, de Paris, Liceu Montaigne, liceus muito respeitados, porque você é agregado à Sorbonne. E isso era o ponto de passagem para depois você se tornar professor universitário. Foucault, Deleuze, toda essa turma foram agregados. E Althusser, todos eles. Então, não é que seja ruim. Aliás, a minha professora de filosofia, no ensino médio, no Alberto Levi, aqui perto, ela hoje é professora na USP, já sênior, já aposentada e tudo, mas é uma pessoa que todos vocês conhecem. Eu queria terminar de contar uma historinha, porque aconteceu o quê? Os alunos ficaram sem aula da Emílio Viotti. O professor Eurípides Simões de Paula, grande Eurípides, entrou com um pedido de contratação de um professor da reitoria. Só autorizaram a contratação de um professor da Sorbonne. Não apareceu candidato, por causa do peso do nome da Emília Viotti. Entre os professores do departamento de História, ninguém quis aceitar. E veio lá um professor, um jovem professor francês, Aristide Briand, da metodologia. Ele não falava português. Então criou-se um problema. Fomos procurar o professor Eurípides. Professor Eurípides, o cara não fala português, só fala francês. Vocês não fizeram vestibular de francês? Então, o professor Aristide, com toda a boa vontade dele, ele tinha um jeito de andar assim, meio que provocava na turma uma brincadeira. Gentil, inocente, mas era uma angústia, porque ele estava dando aula, dava o curso, colocava tudo em francês na lousa, terminava a aula, todo mundo ia para a biblioteca. Foi a época em que o pessoal aprendeu mais francês. Foi. Agora eu queria fazer uma outra observação, que a gente talvez tenha passado batido. O pessoal que foi arbitrariamente afastado da universidade continuou produzindo, mesmo que ele tenha ido para o exterior. Foi a época do surgimento dos institutos de pesquisa fora da universidade, SEBRAP, que foi, no âmbito da sociologia, talvez existe até hoje, uma das maiores contribuições que aquele êxodo provocou. Inclusive tem uma coisa interessante, quando a PUC foi invadida pelo Erasmo Dias, em 76, ele levou na mão dele, para justificar a invasão, um livro São Paulo, Crescimento e Pobreza, que era uma pesquisa desenvolvida pelo SEBRAP. E ele fala, essa literatura aqui que provoca essa rebelião. O que provocou do saudoso também Francisco Verfort, um repto que ele tinha ali, perigo que ameaçava ele acenar um livro de literatura de leitura obrigatória, porque era uma pesquisa desenvolvida fora da universidade, mas com todo o arcabouço teórico que aqueles professores tinham alimentado e aprendido durante o tempo que eles viveram na universidade e depois fora. Então, quer dizer, o pensamento acadêmico ele não deixou de existir pela repressão da ditadura, ele tomou uma outra forma, menos protegida, que agora era uma coisa espontânea, privada e resultado de uma iniciativa
é quase de grupo. O SEBRAP surgiu assim. Essas instituições que surgiram fora da universidade, elas respondem pela sobrevivência de uma parte importante do pensamento acadêmico, mas fora da universidade. Um efeito negativo da ditadura, né? Obrigado. Então eu agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado por terem se deslocado e vindo. Agradeço a presença de todos.